Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Ibiapino. Nós vivemos em uma democracia. É uma democracia plena? Não, não é. É uma democracia representativa. Na maior parte do mundo, as democracias são representativas. Qual é o significado desse termo? Significa que a sociedade ela vota em alguém para representar os seus interesses. Por isso que é uma democracia representativa. Quando é que a democracia é plena? Por exemplo, no socialismo e no comunismo, a democracia é plena, porque as pessoas em grupos, em milhares de grupos, eles podem chamar de comuna, de conselho, eles juntos, todos, até para fazer uma lei, opinam. E a partir da opinião da maioria e do acordo da maioria, faz-se a lei. Mas na representativa, que é o caso da nossa democracia brasileira, democracia dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França e vários outros países do mundo, ela é representativa. Aí as pessoas elas não discutem a formação de uma lei ou uma mudança qualquer, elas não discutem. Quem discute são os vereadores, no caso do município, os deputados estaduais, no caso do estado, e os deputados federais, no caso do país. Mas elas só têm esse poder porque foram eleitas pelo cidadão que está aqui na base, através do voto. Que é uma forma muito legal de se administrar um país. Foi a melhor forma encontrada pela humanidade ao longo dos tempos. E quando a sociedade elege o seu representante, ela contribuiu de forma muito significativa e com uma importância muito grande. E ela tem, por isso, que ser respeitada. A sua vontade tem que ser respeitada. Pois muito bem. Nas democracias existem as constituições. O Brasil tem a sua, que inclusive é muito boa. Antes de 1988, no estado do Ceará, mas no Brasil todinho, houve uma grande mobilização da sociedade. E no caso do Ceará, eu me lembro que nós tínhamos aí um grande coletivo. E aí tinha a Igreja Católica, através de muitos padres e também de muitos bispos, muito ligado com o povo, muito do lado do povo. Aí tinha os grupos de mulheres, professores, sindicatos, associações em geral, e a gente fez muita proposta boa. Por exemplo, a redução da jornada de trabalho, que até 1988 a gente trabalhava de segunda a sábado 8 horas por dia. Nós conseguimos, através de milhares de abaixo-assinados, que foi para a Assembleia Nacional Constituinte, reduzir a jornada de trabalho em 4 horas. Eu coordenei um desses coletivos de colher assinatura. A companheira Cineide Almeida, outro,
Rosa da Fonseca também trabalhava lá com o grupo, o movimento sindical, a CUT, o PT, o PCdoB. A gente lutou por essa redução da jornada de trabalho. Mas lutamos também por uma outra coisa que está sendo muito importante, não é? A educação. Até esse período, o Estado do Ceará, com os seus professores do ensino primário, nesse tempo tinha um ensino primário, primeiro grau e o segundo grau. Depois foi que mudou a forma, as denominações. Os professores, numa pesquisa que nós fizemos, ganhavam em média meio salário mínimo. E 62% das prefeituras do estado do Ceará pagavam menos de meio salário mínimo para os professores. Aí vocês imaginem o nível dessa educação. São muitas as propostas que foram feitas, cada estado, o povo lutou de formas diferentes. Eu estou falando de duas que, na minha opinião, têm uma importância muito grande. A redução da jornada de trabalho e a questão da educação. Pois bem, essa Constituição é considerada uma das melhores do mundo e o Brasil é regido por ela. Imagine o seguinte: se eu, Antônio Biapino, chegar na sua casa, para eu entrar é necessário eu pedir licença. E eu, particularmente, se eu entrar na casa de qualquer cidadão ou de qualquer cidadã, se ela não permitir que eu me sente em uma cadeira da sala dessa pessoa da qual eu fui lá, eu não me sento. Sem a permissão do dono da casa, ou da dona da casa, ou de uma filha, ou de um filho, eu não me sento. Por quê? É uma forma de respeito. E isso é uma lei dogmática. Não precisa estar escrito, ela é dogmática. Ninguém pode chegar na casa do outro, entrar, se sentar, ir no quarto da família, se deitar na cama. Ninguém pode fazer isso. Todo mundo tem que respeitar. Não é verdade? Você respeita, mas eu respeito, muitas pessoas respeitam. Tem gente que não raciocina direito, é inconsequente, não respeita, mas a grande maioria respeita, a grande maioria, mais de 95% respeita essa lei dogmática. Mas a mesma coisa num país, tem uma lei feita pelos constituintes, eleito pelo povo, portanto, com poder para fazer a lei, e essa lei é como se fosse um acordo, do mesmo jeito da sua casa. Eu me sento se você permitir, eu entro se você permitir. Posso violar a sua casa. Então o Brasil tem parâmetros, os Estados Unidos têm parâmetros, Cuba tem parâmetros, Canadá tem parâmetros, todos os países têm parâmetros. E baseado em quê? Na Constituição. E nós vivemos em uma democracia, conforme eu expliquei no início dessa gravação, dessa conversa que estamos tendo. Pois vejam muito bem o que fizeram os militares das Forças Armadas do Brasil. Agora, no tempo presente, agindo como marginais, ou seja, marginal é aquele que está à margem, fora do leito. Então, quem não respeita a lei está fora do leito da lei, portanto, é marginal, daí é o termo marginal. Pois bem, o que alguns marginais das Forças Armadas fizeram? Primeiro,
Primeiro, permitiram que uma horda de mequetrefe, desordeiros, descumpridores da Constituição e desrespeitadores da pátria acampasse nos quartéis. Em todos os estados brasileiros havia acampamento nos quartéis. O Bolsonaro estava organizando no subterrâneo da lei um golpe de Estado para favorecer a classe rica, a classe poderosa do Brasil, porque o que eles querem é tirar direito da classe trabalhadora. É o que as grandes empresas capitalistas querem. Eles não querem pagar 13º salário, não querem pagar o FGTS, querem pagar o menor salário possível, não querem reforma agrária, que significa democracia na terra, não querem educação pública. O que a classe empresarial quer é que a saúde e a educação sejam privadas, ou seja, particular. Esse é o grande interesse. Sabe por quê? Porque saúde é igual a ouro. E educação também. Uma escola particular em qualquer estado brasileiro tem mensalidades de equivalente a R$2.000, indo até a R$4.000. É bom ou não é bom uma atividade dessa para quem é empresário? Agora eu pergunto, quem presta serviço para esses mesmos capitalistas que querem a privatização da educação e da saúde, paga quanto a você de salário mínimo? R$1.300, não é? Aí você ganhando R$1.300, você pode pagar uma escola de R$2.000 para o seu filho. Se você tiver 3 filhos, 2 vezes 3, R$6.000. Você pode. Portanto, vai ficar analfabeto. E aí só meia dúzia pode ter direito à educação. E só meia dúzia pode fazer um concurso público, pode se formar e pode conseguir um bom emprego. Ou seja, nesse caso, acaba a democracia, porque apenas uma pequena parcela da sociedade brasileira vai ter direito à educação e à saúde também, que é outro item muito caro. Vocês sabem quanto é que custa o tratamento de um traumatismo craniano por dia? Mais ou menos R$3.000 por dia. Você pode pagar esse valor para o seu filho, para o seu irmão, para você próprio? É claro que não pode. Por isso que nós, a esquerda, defendemos com unhas e dentes a saúde pública, a educação pública e empresas públicas importantes, como, por exemplo, a Petrobras. Ela foi vendida parte pelo Fernando Henrique Cardoso e parte pelo Bolsonaro. Ele não teve tempo de vender mais ações da Petrobras, mas vendeu. Aí hoje eu vejo os imbecis correndo para cima e para baixo. O gás está caro e a gasolina está cara. E quem aumentou, imbecil, o preço do gás e da gasolina? Quem aumentou? Senão a Petrobras, que tem uma banda privatizada. E os grandes empresários lá dos Estados Unidos e lá da Europa, que são donos da Petrobras, não aceitam de jeito nenhum que o preço da gasolina e do gás seja mais barato. Por que eles não aceitam? Porque se for mais barato, eles perdem dinheiro. E o empresário
só pensa no lucro, em ganhar mais dinheiro à custa das pessoas pobres. Então, é por isso que a esquerda defende a educação pública e a saúde pública. E pelo outro lado, a direita é quem é rico, defende o contrário, para poder ter o monopólio desses ramos, desses segmentos, e vender do preço que bem querem e bem entendem. Compreendido isso, e o que fez as Forças Armadas do Brasil? Apoiaram os poderosos. E diretamente permitindo que aqueles acampamentos se organizassem ali do lado do exército. Os quartéis de exército, de marinha e de tudo que eles acamparam, se fortalecessem e ajudassem a dar o golpe de Estado. Porque se dá o golpe, aí uma ditadura não tem esse negócio de diálogo, de democracia. É cacetete, retirada de direitos e até tortura e morte, como nós conhecemos no golpe militar de 1964. Tem os que vivenciaram como eu e tantos outros, tem os que nasceram depois e que leram, então compreendem, e os que não leram continuam imbecis. Não sabem o que foi o golpe militar, para quem foi e quem o golpe beneficiou. Essa é a verdade nua e crua. Muito bem. Agora, tem o apoio direto, articulado pelo chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro, e com alguns generais, coronéis e gente das Forças Armadas. E o que esses criminosos queriam fazer? Matar o Lula, que ganhou a eleição com o voto soberano do povo. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal de Justiça. Homem de coragem e de sabedoria jurídica. Se não fosse Alexandre de Moraes, com a coragem que tem, a sabedoria jurídica que tem, não tinha acontecido nem as eleições. Quem estaria mandando hoje no Brasil era Elon Musk, um vagabundo que não sabemos nem quem é, que vive nos Estados Unidos e, através do X é uma palavra inglesa que traduzido para o português quer dizer X, e é uma plataforma. Então, o que o Elon Musk quer? Que todo mundo possa mentir, que os generais possam mentir, que o Bolsonaro possa mentir, que os mequetrefes do Bolsonaro possam mentir, que alguns pastores desonestos e vagabundos, ladrões que roubam os fiéis dentro daquela arapuca que eles chamam de igreja, possam mentir, inventar mentira de todo o tamanho que vocês possam imaginar. Vocês estão lembrados dos pastores nas igrejas? O PT está organizando uma mamadeira de piroca, ou seja, uma mamadeira no formato de um pênis, para dar às nossas crianças. Isso nós não podemos aceitar. Aí os fiéis ignorantes acreditavam que o PT ia fazer isso, por isso o ódio absurdo e imoral contra o PT. As mentiras foram grandes. E qual era a grande luta? Não, você não pode mentir. Ninguém tem o direito de mentir. A mentira é um pecado mortal. Inclusive na opinião dos religiosos. Mas tentem. E quando o Alexandre de Moraes foi para cima do canalha Elon Musk, aí ele se voltou: eu não pago a multa. E nem vou deixar de funcionar. O Alexandre de Moraes suspendeu, porque aqui é o Brasil e aqui tem lei, a
a veiculação de qualquer divulgação através desse ex. E ele teve que pagar a multa para poder ser liberado para funcionar, e agora vai ter que cumprir. Se alguém publicar uma mentira, ele terá que tirar a mentira. Então, viva o Alexandre de Moraes pela sua bravura. Esse é um patriota valioso, pois os militares brasileiros queriam matar. Sou eu que estou dizendo ou não. Foi a Polícia Federal, que inclusive nesse aspecto está fazendo um excelente trabalho. Enquanto o Alexandre de Moraes, como qualquer brasileiro, estava trabalhando lá no seu local de trabalho, que é a sede do Poder Judiciário, os criminosos das Forças Armadas estavam monitorando e já tinham escolhido o local para sequestrá-lo e matá-lo, inclusive com militar pago com o dinheiro do povo brasileiro. Em vez de estar trabalhando, não, de campana, sem fazer nada, em pé, numa praça, monitorando os passos dele, e só não morreu porque eles tinham feito todo o cálculo, planejado o horário de matá-lo. Mas a sessão terminou um pouco mais cedo, da noite, e portanto, eles erraram no planejamento e não conseguiram pegá-lo. Até o Geraldo Alckmin, que é capitalista, e aí sim pertence ao lado dos poderosos e poderia ser chamado de direita, ia morrer também. De modo, meus amigos e amigas, que essa horda de criminosos iam suprimir a Constituição brasileira, os direitos fundamentais dos brasileiros, a democracia, a liberdade e a justiça social. Então, é preciso que essa sociedade, inclusive os movimentos sociais organizados, como sindicatos, partidos, OAB, intelectuais, universidades e a população em geral, exijam a prisão destes bandidos e a expulsão deles do Estado brasileiro, das Forças Armadas, porque não são homens e nem patriotas, são bandidos. Tão piores do que os milicianos dos morros do Rio de Janeiro. É isso que representa esses bandidos que queriam dar o golpe. E que queriam o Brasil para eles e não para a sociedade. Quantas pessoas estariam presas hoje? Quantas pessoas estariam mortas hoje? Se esses bandidos conseguem levar em frente o crime que eles planejaram.